Hoje falaremos sobre alguns sinais de porteira aberta para ETFs de criptomoedas. Não em 2024, muito provavelmente, mas pode ser que no ano que vem a gente tenha mais aprovação de ETF. A gente já viu aí VanEck, a gente viu 21 Shares registrando, né, pedido de S1S para aprovação de ETF de Solana e Spot, e agora a Coinbase começa aí a lançar comércio de futuros de alguns outros criptoativos, o que costuma ser qual que é a palavra? Um pré-requisito para lançamento de ETF Spot. Tá? É um dos problemas, é o que muita gente questiona o ETF à vista de Solana por conta de não haver comércio de futuros. Isso seria parte do processo para lançamento de ETF Spot. E a gente vai falar um pouco sobre a Coinbase lançando comércio de futuros de vários ativos. Isso poderia significar, não estou falando que mas poderia significar um caminho para o lançamento de outros ETFs, de outras criptomoedas, beleza? Vamos falar agora sobre a notícia em torno do ETF do ETH, né? O que essa notícia aqui trata, basicamente, é que o S1S, eles foram... Esses formulários, esse tipo de formulário, o S1S, ele detalha especificamente a estrutura do fundo, os ativos que são os ativos subjacentes, né? Que são os colaterais, a estratégia de investimento, os riscos e algumas outras informações que são fundamentais para investidores e para reguladores. Segundo o Eric Balchunas, que é um analista sênior da Bloomberg, na semana do dia 8 de julho, ou seja, daqui a uma semana, mais ou menos, seria retomado o processo de diálogo entre a SEC e as empresas solicitadas, e as empresas que solicitaram autorização para ETF de Ethereum. Ou seja, aquela expectativa de 2 de julho ou 4 de julho provavelmente será frustrada, mas são poucos dias, né, de atraso, uma semana e meia de atraso, mais tardar 2 semanas de atraso, o que, na minha opinião, não deve impactar negativamente a expectativa de início de negociação desses instrumentos, né? Lembrando que o Gary Gensler tinha dito que os ETFs seriam autorizados, os ETFs de ETH seriam autorizados, os seus lançamentos, antes do final do verão, ou seja, antes de setembro de 2024. Mas muita gente acredita que isso pode vir logo no começo de julho, beleza? Bom, agora sobre Solana, né? Vamos começar a falar sobre o tema da live. Deixa eu até botar aqui na tela de novo, né? Sinais de abertura de porteira para ETFs de criptomoedas. Essa notícia aqui, ela fala da segunda solicitação de ETF de Solana à vista, né? A gente teve primeiro a solicitação da VanEck, e aí agora tivemos a solicitação, né? A solicitação da VanEck para o ETF de Solana à vista. Agora tivemos a solicitação da 21 Shares, da 21 Shares, também para solicitação de ETF de Solana à vista. Muita gente acha que esses ETFs não serão aprovados em virtude da falta de comércio de futuros de Solana, que foi parte do processo para aprovação de ETF de Bitcoin e de Ether à vista. Mas muita gente acredita que o ETF vai acontecer, né? Inclusive, o Eric Balchunas, acabei de falar disso, ele acha que tudo depende... all depends on POTUS in medium term, né? Tudo depende do meio medium, o POTUS é o Biden, tá? Ele fala que se o Biden for o vencedor, provavelmente não existe chance de aprovação de ETF de Solana e de outros ETFs, né? Agora, se o Trump for o campeão, aí tudo é possível. Claro que aqui pode ter viés, né? Ele pode ser um eleitor do Trump e ele pode estar utilizando a influência que ele tem para encorajar mais pessoas a votar a favor do Trump do que do Biden. De toda forma, na minha opinião, faz sentido. Se a gente tem um segundo mandato do Biden, provavelmente a gente tem mais restrição para a indústria cripto se desenvolver nos Estados Unidos. Se a gente tem o Trump eleito, segundo o que ele vem pregando, né? E aí, falar até papagaio fala, a gente não sabe se ele vai cumprir o que ele está falando, mas parece que sim. Então, provavelmente, a gente teria mais abertura
para o desenvolvimento da indústria cripto como um todo, desde operação de mineração, carteiras de autocustódia e também ETFs à vista. Então, o Eric Balchunas diz que provavelmente, se o Trump sair vencedor, né, e a gente sabe que no último debate o Biden perdeu muito ponto, né? Então, os caras estão, inclusive, discutindo a apresentação de um outro candidato pelos democratas no lugar do Biden, né? De tão ruim que foi o debate político para o lado dos democratas. A Times falou que foi o pior debate político, a pior defesa de candidatura da história que o debate do Biden, a parte do Biden contra o Trump na semana passada. Então, é provável, eu acredito que sim, que seja verdade, que se a gente tiver Trump eleito, provavelmente a gente teria mais tranquilidade para a indústria se desenvolver, inclusive mais aprovação de instrumentos de fundos negociados em bolsa relacionados a criptomoedas. A GSR lançou aí um reporte falando sobre possibilidades de ETFs, de outros ativos, né? Aí ela lista aqui o Ether, porque o Ether ainda não foi, né? O S1S ainda não foi aprovado, então o Ether está nessa lista, mas depois de Ether, quando ela leva em consideração, segundo os critérios da GSR, descentralização e demanda, a Solana efetivamente seria o próximo ativo a ter ETF, a ter fundos negociados em bolsa. Depois vem Near, depois vem Avax, depois vem Aptos, depois vem Cardano, depois vem Ripple e depois vem Atom, tá? E é nesse reporte aqui que eles falam sobre o impacto potencial de uma aprovação de um ETF de Solana à vista no preço do ativo. É aqui que eles explicam que, em virtude do tamanho de mercado do ativo, uma aprovação de um instrumento como esse teria um impacto no seu preço maior do que teve no Bitcoin, do que provavelmente terá no Ether, tá? É um reporte grande, eles trazem vários pontos de vista aqui, vale a pena ser acompanhado. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat, cadê o mouse? Vou compartilhar com vocês aqui no chat para vocês lerem esse reporte inteiro, tá? E voltando aí para o assunto, então, de potenciais outros ETFs aprovados, além de Ether, né? Solana é a principal candidata aí. A Coinbase está lançando comércio de futuros regulados pela CFTC para 5 altcoins. Lembram que eu falei que a Solana não tinha comércio de futuros e que isso era visto por muitos do mercado financeiro tradicional como uma barreira para o lançamento do ETF de Sol Spot? Pois bem, a Coinbase está lançando comércio de futuros regulados pelo CFTC para 5 altcoins. Que altcoins são essas? Avalanche, Chainlink, DOT, XLM é Stellar, e Shiba. É a Coinbase, a gente não está falando de qualquer corretora. A gente está falando de Coinbase, né? A corretora americana, né? A maior corretora americana, listada em bolsa e tal. Então aqui temos Avalanche, temos Link, temos DOT, temos XLM e temos Shiba. E aqui, segundo o relatório da GSR, seriam os próximos Sol, Near, Avax, Aptos, ADA, XRM e Atom. Vejam como existe bastante dúvida, né? Bastante dificuldade de entender o que vem pela frente. Não tem nem Sol aqui, não tem nem Solana aqui na Coinbase. Lembrando que a Solana tinha apoio da FTX, né, que era outra corretora americana que cometeu uma quantidade enorme de crimes no último ciclo, e Solana não está aqui. Então aqui a gente percebe também um pouco de racha, sabe? Um pouco de racha. Eu vou falar para vocês que quando eu olho isso aqui e eu olho isso aqui, por incrível que pareça, exceto por Sol, tá? Que eu acho que provavelmente vai ser o próximo, os outros ativos, eu acredito mais nos ativos dessa lista aqui. Eu acredito mais em ETF de Link, de DOT, de Stellar e de Shiba do que Near, por exemplo, ou Cardano, ou Atom. Talvez assim, se eu fosse fazer um bem bolado das duas listas aqui, eu diria que Solana, Avalanche, os caras são muito conectados com o institucional, muito conectados.
aptos, né, dissidentes do Facebook, da Libra, Ripple e Atom nessa lista. Nessa lista aqui, eu diria que a Avax, acho que Link também, e eu acho que DOT. XLM, cara, é possível, XLM é possível, Stellar, assim como XRP, XLM é possível. Shiba, cara, Shiba é meme coin, né? Agora, se a gente parar para pensar que o instrumento deveria ser disponibilizado e o investidor que se vire para escolher o que ele vai colocar no portfólio dele, se o racional for esse, dá para pôr qualquer coisa ali e o investidor que se vire, né? Então, seja isso aqui mais assertivo, ou seja isso aqui mais assertivo, o ponto é, os caras estão discutindo abertamente a aprovação de outros ETFs, de outras criptomoedas, além de Solana. O início de negociação de futuros, de comércio de futuros regulados pela CFTC, pode ser um passo para isso acontecer. Ou seja, eu vejo nos últimos acontecimentos e nessas notícias, sinais de abertura de porteira para ETF de criptomoedas. Repito, acho que vai acontecer essa semana? Não. Acho que vai acontecer esse mês? Acho que não. Acho que vai acontecer esse ano? Possivelmente não. Possivelmente não. Talvez Solana, mas eu acho que não. Agora, para frente, especialmente pensando em republicanos eleitos, Trump eleito e não democratas, aí eu acho que a gente passa a ter um cenário realmente para abertura de porteira para ETF de criptomoedas. E aí, senhores, de novo, criptomoedas precisam de ETFs? Não, não precisam. Investidores tradicionais estão interessados em investir em criptomoedas. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que com o lançamento desses instrumentos, você permite que investidores não preparados para autocustódia possam acessar esses ativos à vista. Então, esses ativos à vista significa que os fundos precisam ter os ativos efetivamente. Precisam buscar isso no mercado secundário. A gente está falando de uma nova demanda por esses ativos, que às vezes tem um volume, tem uma liquidez muito pequena. Então, o impacto do preço nesses ativos realmente seria, talvez, extraordinário, tá bom?